Ai, bom dia. Eu tô machucado nos pulsos e na perna, então tenho que controlar bem os movimentos agora. Mas o show deve continuar, então enquanto não estiver escorrendo sangue, eu posso dar aula. Parafraseando o grande rei Arthur, se posso ver, eu posso dar aula. Enfim, estamos aqui neste belo dia de sol de julho de 2021, e é um mês dedicado à comemoração daquele quem vos fala, ou seja, meu aniversário. Então vamos para o nosso ritual de pular as coisas chatas até chegar à parte que a gente quer, que é o título da aula. Que é isso daqui, que não tem nada de novo. Esse daqui tem uma coisinha nova, mas não importa muito. E agora sim. E é isso aí, monômios e graus de monômios. Continuando com a ideia das letras ao invés de números. Mas aí chegamos à pergunta: qual a relação entre monômios e letras? Bem, para isso a gente tem a ajuda dessa definição bonita aqui, que diz o seguinte: denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Bem, aqui temos uma série de palavras novas, como monômio, que eu já tinha dito, termo algébrico, que é também um termo bem legal, representação do número, variável também é novo, talvez. E além disso, palavras que meio que são novas, porque talvez vocês não lembrem, que é denominador e radical. Mas variável é uma palavra que eu já falei antes nessa aula aqui, ó. Lembra lá que eu tinha dito que na matemática a gente usa muito as letras x, y e z como variáveis? Se eu não disse, eu estou dizendo agora. Mas enfim, o que importa é o termo variável. A gente já tinha escutado ele antes, ou não. Mas enfim, na matemática a gente usa o x, y e z como variável. Isso é geral. Mas se você lembrar dessa mesma aula, você vai lembrar que qualquer letra pode ser usada. Então, se variável é normalmente x, y e z, a gente pode dizer que uma variável pode ser qualquer letra. Então, o termo variável quer dizer que você vai dizer uma letra ao invés de um número, ou uma letra que representa um número. Enfim, já dá para dar uma simplificada nessa definição bonita aí, só trocando o termo variável por letra. Mas então tá, continuando com essa definição bonita, a gente tem aquele último trecho que diz o seguinte: em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Traduzindo, a gente não pode deixar uma letra no denominador e nem deixar uma letra no radical. Mas o que é esse denominador e esse radical que a gente fala? Então vamos lá, denominador. Denominador é um termo que vem lá da fração, não da palavra fração, mas sim do conteúdo de fração. Lá quando a gente estudava fração, a gente tinha dois termos, numerador e denominador. Quando a gente faz uma fração bonitinha, a gente tem uma letra em cima e uma letra embaixo. Tipo 3 quartos, 3 em cima, 4 embaixo. 7 sextos, 7 em cima, 6 embaixo. O numerador era o termo de cima, ou seja, em 3 quartos, o numerador é o 3. E por fim, o denominador é a parte de baixo, que seria o 4 nos 3 quartos. Então, para lembrar, numerador em cima, denominador embaixo. Ou também tem a lógica do que eu chamo de victorlogia, em que a gente facilita as palavras com outras palavras. Tipo, o denominador começa com D. O que mais começa com D? Demônio. Simples. Onde o demônio vive? No inferno. O inferno fica onde? Embaixo. Então o denominador é a parte de baixo da fração. Então, próximo, radical. Radical é um termo bem comum, tipo irado, mas na matemática a gente usa o termo radical como uma palavra vinda da raiz quadrada ou raiz cúbica. O que importa é a raiz. Radical basicamente é aquele número que fica dentro da raiz. Então é bem simples de lembrar. Radical começa com Ra de raiz. Então, resumindo, coisas que a gente não pode fazer é deixar a letra como denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, ou deixar a letra como radical, que é dentro da raiz. Por exemplo, a gente não pode ter 8 sobre x e nem raiz quadrada de z, porque a letra está como denominador, embaixo da fração, e como radical, dentro da raiz quadrada. E aqui temos alguns exemplos de monômios, que são bem simples. Lembrando da definição, não pode estar no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, e nem dentro da raiz. Sendo assim, o que sobra de exemplo é x, 4 vezes f, 23 vezes p, 4 vezes y ao quadrado dividido por 7. Lembrando que esse pode porque a letra está no numerador, que é a parte de cima. Ou vezes 3.
3.982 vezes k ao cubo, esse foi complicado. 3 vezes 345u dividido por 34, quer dizer, 32s, 47t, 4j dividido por 7, 10.992, aquele símbolo lá, que não é um C e um E, é um símbolo que eu não lembro o que significa, mas eu tava afim de usar ele porque eu achei ele bonito. Enfim, e tudo isso dividido por 98, 35g, w ao quadrado. É bem simples. Tudo que a gente tem aqui é basicamente uma letra ou um número multiplicando uma letra, e essa letra pode estar elevada ao quadrado, ao cubo, multiplicando outro número, multiplicando outra letra, que eu não botei aqui, mas podia ter botado. Tudo que não pode é a letra estar no denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, ou no radical, que é dentro da raiz. Ah, o número pode estar dentro da raiz? Sim, o número pode. O número pode estar no denominador? Sim, o número pode, como está aqui. Então, fica como exemplo vocal de monômio 4 vezes a raiz quadrada de 14. Anotem aí e vamos seguir para o próximo exemplo. Ah, aí pode perguntar também. Mas e se eu estiver somando, tipo 4 mais x? Ainda bem que eu perguntei isso. Bem, quando você tem uma soma ou subtração, mais ou menos, de mais de uma letra ou números, a gente chama isso de binômio ou polinômio. Mas isso é assunto para daqui a um tempo, talvez 2 semanas, se não me engano. Mas aqui vai uma prévia. Binômio é quando a gente tem a soma de dois monômios, exatamente dois monômios. E polinômio é quando a gente tem a soma de mais de um monômio. Sim, binômio é um polinômio. Mas a gente tem trinômio, quadrinômio e por aí vai. Mas como eu disse, isso fica para um futuro distante. Mas voltando aqui um pouquinho, lá para os exemplos de monômios, a gente tem aqui letras e números. No caso, só tem uma letra, que é o x, mas faltou um número. Então, bota como outro exemplo vocal de monômios, 4. Agora sim. Aqui a gente tem multiplicação de números com letras, só números, só letras. Então a gente tem essas duas partes do monômio, números e letras. E é para isso que a gente tem o nosso próximo assunto, que são as partes de um monômio. Tecnicamente, falando em termos matemáticos e bonitos, a gente tem duas partes do monômio, o coeficiente e a parte literal. Opa, peraí, parte literal? Eu já falei disso antes. Olha aqui. Lembra da minha última aula? Expressões algébricas ou literais? E que expressões algébricas ou literais são operações entre letras? Então, se expressões literais são operações entre letras, a parte literal do monômio vai ser uma letra, obviamente. Então, o coeficiente só sobra para ser um número. Então, vamos lá para uns exemplos. 3x, que é 3 vezes x. O coeficiente é o número 3 e x é a parte literal. Então, próximo. Menos 10 vezes a ao quadrado vezes b. O que é letra e o que é número? Coeficiente é número. Então, o menos 10 é o coeficiente. O que é letra? Letra é a parte literal. Então, a ao quadrado vezes b é a parte literal. Sim, apesar de ter um 2 ali no canto superior direito do A, ele é literal. Porque aquele 2 só quer dizer que é um A vezes A. Então, A ao quadrado vezes B é basicamente A vezes A vezes B. Então tá, menos 18. Coeficiente, número, menos 18. Parte literal, letra, não tem. Sim, a gente pode ter monômios que não têm letras, assim como pode ter monômios que não têm números. Resumão, partes de um monômio. A gente tem duas partes, coeficiente e parte literal. Coeficiente é um número, parte literal é a letra. Então, próximo assunto, graus de um monômio, quando contamos os números no canto das letras. Sim, belo título de novela. Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o monômio e contar todos os números que tem em cima das letras e somar eles. E isso não é novidade. A gente já tinha visto letras elevadas por números, tipo x ao quadrado, d na sétima. D na sétima a gente não viu especificamente, mas é a mesma ideia. E com esses monômios, o que a gente vai fazer é contar os números
números que tem em cima de cada letra e depois somar eles. Lembrando que é apenas para as letras, não para os números, porque para os números eu posso elevar eles sem eles estarem elevados. Tipo, 4 é igual a 2 ao quadrado, então eu teria o 2 ao quadrado ali. E como a gente não sabe quanto vale cada letra, a gente não tem muito como converter essa letra para dar um outro número em cima dela. Tipo Z. Z na quinta. A gente não sabe quanto vale Z, então a gente não pode transformar esse Z na quinta num Z na sexta ou num Z na 10. Z elevado a 5 é simplesmente Z elevado a 5. Então tá, começando. Ali no primeiro exemplo, lá em cima, a gente tem o x ao quadrado vezes d. X ao quadrado é fácil, tem o 2 ali em cima. Mas o d, a gente não sabe o número que tem ali em cima. Isso é por causa de uma estratégia para deixar as contas mais simples de se olhar. Quando a gente não tem nenhum número em cima da letra, ou de qualquer número, a gente subentende que tem um 1 ali. O número 1, simplesmente por ser mais fácil de escrever. Seria chato a gente, a cada letra que for colocar, ter que ficar escrevendo um ali em cima. Então é por praticidade. Enfim, deixando claro, quando a gente tem uma letra que não tem nenhum número em cima, quer dizer que tem um 1 ali escondido. Então, para x ao quadrado mais d, a gente tem 2 mais 1. 2 do x e 1 do d. 2 mais 1, 3, terceiro grau. Próximo, 4x vezes y ao cubo. Aqui a gente tem letra e número. O número a gente deixa de lado, como eu já tinha dito, porque o número a gente pode transformar esse número para ele ter mais números elevados. Como eu falei, o 4 ele pode ser 2 ao quadrado, então traria mais graus para esse monômio. Então tá, olhando apenas as letras, a gente tem x e y ao cubo. X tem o 1, como eu disse, está ali escondidinho, e y tem o 3. Então, 1 mais 3, 4. Ou seja, esse monômio é de quarto grau. Próximo, f ao cubo vezes y vezes d ao quadrado. F tem o 3, dy tem o 1, porque está ali escondido, e d tem o 2. Então, a gente tem 3 do f, 1 do y e 2 do d. E 3 mais 1 mais 2, 6. Então esse monômio é de sexto grau. Próximo, x vezes y. X vezes y, x tem 1 e y também tem 1, porque os dois estão ali escondidos. Então 1 mais 1 é 2. Então é um monômio de segundo grau. E por fim, 4xy vezes 3z ao cubo vezes 4. Essa é bem feia de ver. Mas o que importa aqui é só olhar as letras. Então, olhando só as letras, a gente tem x vezes y vezes z ao cubo. E dessas letras, a gente tem o 1 do x, o 1 do y, que estão ali escondidinhos, mais o 3 do z, que está bem aparente ali. Então, 1 mais 1 mais 3, 5. Então, esse monômio é de quinto grau. Então, vejam só. Apesar da gente ter vários monômios bem feios aí, é bem fácil de calcular. Porque pro grau a gente só vai olhar os números em cima das letras e não dos números. Então, se eu tiver um 2 ao quadrado, um 3 ao cubo, um 7 elevado a 5, esses números em cima de outros números não vão importar pra gente. A ideia aqui é olhar só as letras e não os números, para quando for calcular o grau do monômio. E essa foi a aula de hoje. Eu acho que ela foi mais longa que o normal, pelo que eu estou olhando aqui. Mas enfim, vamos ver um resumão sobre ela, sobre o que a gente viu hoje. Nessa aula a gente viu a definição de monômio, que é basicamente uma letra ou um número, só eles isolados, ou a multiplicação de uma letra por um número. E nisso a gente não pode ter a letra no denominador, que é a parte de baixo da fração, e nem a letra no radical, que é a parte de dentro da raiz, seja quadrada, cúbica, quarta, quinta, centésima, tanto faz. A gente também viu as partes de um monômio, em que tem coeficiente e a parte literal. O coeficiente são os números do monômio e a parte literal são as letras do monômio. É bem fácil. Aqui o único trabalho vai ser separar letra de número. E a gente também viu o grau de um monômio, que, como diz o nosso subtítulo, é quando a gente conta os números nos cantos das letras. E foi esses três assuntos nessa aula. Na próxima aula não vai ser eu quem vai estar aqui, vai ser o Murilo.
onde vamos continuar a falar do maravilhoso mundo das letras na matemática. Muito obrigado por assistir essa aula que teve outras aulas dentro dela, e nos vemos na próxima.